Olá, gente, mais uma vez eu estou aqui para mais um vídeo. Eu venho com a parte 2, parte 2 não, com o segundo vídeo da Invocação do Mal, falando de Invocação do Mal 2, ficou para mim também esse filme. E é isso, né? Então temos que seguir, que eu tô assistindo filmes de terror e eu não sou lá muito fã de terror, né? Eu gosto de um terrorzinho assim, mas não gosto de levar susto. É complicado, é complicado. Eu não sou tão fã do horror assim. Enfim, vim para falar sobre Invocação do Mal 2, né? Que temos a freira nesse filme, a freira que ficou tão famosa que tiveram até que fazer um filme solo dela, que é muito ruim. Teve dois filmes, na verdade, dela que são ruins, né? É sério, são ruins. Bem ruinzinhos, assim. Acho que estragam um pouco a história da freira. Enfim, bom, vamos começar, né? Bom, o filme já começa com o casal, o nosso casal favorito de todo filme de horror, né? Nosso casal lindo, maravilhoso. O Ed e a Lorraine, eles estão no meio que uma sessão ali que eles estão investigando o famoso caso de Amityville, né? Todo mundo, eu acho que sabe o que é esse caso, né? O cara foi e matou todo mundo lá da família. E eles estão meio que num... Eles estão numa sessão ali que a Lorraine tá meio pra ver como é que foi. E eu acho muito interessante nos começos que a Lorraine ela usa os poderes, né, a mediunidade dela ali, e ela meio que se põe no lugar dele quando do assassino, né, quando ele tá fazendo, e ela vai fazendo os movimentos deles ali como se ela tivesse com a arma na mão e fazendo cada passo dele, até ela ser atacada por uma figura meio icônica, né? Que, convenhamos, né? Quando a gente olha para uma freira, né? Que normalmente freiras não são retratadas assim, até esse filme. Caso que o estilo de como é que é escolhido, o estilo do demônio, né? Foi bem interessante pegar e botar a fisionomia de uma freira ali, né? A estética de uma freira. E ela enquanto a Halloween tá nessa sessão, ela é atacada por essa freira, né? Atacada e no meio ali no meio, sendo que ela começa ela vê, né, também o Ed sendo morto também, e aí ela acorda assim no meio, volta assim completamente fora dela mesma, sendo que ela volta bem perdida. Ali se passa um ano, né? E daí a gente vai acompanhar agora a história de outra família, de uma mãe solteira com seus 4 filhos. Tá tudo bem, tudo tranquilo, a vidinha tá normal ali, a mulher tá reclamando porque o pai não paga pensão, dizendo que tá precisando de dinheiro, né? Concordo, não paga pensão, pague pensão, gente. É sério, pague pensão. Por favor, né? Please. Enfim, me perdi um pouco. Enfim, as crianças tudo bem, tá tranquilo, a vida tá correndo bom, um pouco apertado, né? Mas tá tudo bem. Até as crianças merdeiras resolver mexer com o que não é pra mexer, né? Resolve lá brincar com o tabuleiro Ouija, né? Porque que toda vez as crianças insistem em fazer merda? Por que criança existe em brincar com o tabuleiro Ouija, gente? Eu não tenho filme de terror aí o suficiente pra aprender que não é pra brincar com quem tá morto? Deixa o morto lá, o morto tá morto, deixa. Deixa ele descansar em paz lá, então não precisa mexer. Vai me assustar, ó. Meu cachorro entrou do nada aqui, só viu a porta abrindo, né? Enquanto eu tô falando isso, daí me aterroriza um pouco mais, né? Cadê ele? Tá voltando pra rua também, olha. Tudo normal, minha vida. Tudo normal. Então vamos lá brincar com o tabuleiro Luiz. E algumas coisas daí começam a acontecer. Enquanto a filha mais nova, né? A filha mais nova da família começa a ver umas coisas. Quando ela tá assistindo TV uma hora sozinha, ela começa a ver alguém pelo reflexo da TV. O filho mais novo começa a ver alguém brincando com os carrinhos dele. Eu acho que a pessoa não teve carrinho na infância. Que ele joga, quem tem uma cabaninha ali, não sei pra quê, né? Ele pega e joga o carrinho dele pra dentro da campainha e o carrinho volta. Pra que ele continue e o jumentinho continua brincando ali, né? Vamos brincar de carrinho com capeta, né? Vamos brincar, acho que ele gosta. Tudo bem. Pra quê, né? Pra quê? E eles começam a ser meio aterrorizados, umas coisas começam a acontecer, né?
As gurias não conseguem, as meninas não conseguem dormir, que as camas dela começam a balançar durante a noite. E elas acabam acordando a mãe dela numa dessas, e a mãe dela vai reclamar, né? Quando ela entra no quarto pra falar pras gurias que não tem nada, uma cômoda que tá no quarto pega e é jogada contra a porta do quarto. E nisso elas saem desesperadas pro vizinho, né? Chamam a polícia, achando que tem alguém na casa, a polícia começa a investigar, não tem nada, não tá acontecendo nada, o que será que tá acontecendo? E quando a polícia tá ali na cozinha, barra sala, também junto, conversando ali, uma cadeira se mexe sozinha na frente dos policiais, na frente de todo mundo. Os policiais se olharam pra cadeira, olharam pra cadeira e pensaram, B.O. não é meu, fui. Saíram e falaram, olha, não tem como te ajudar, moça, não tenho mesmo. Daí o caso começa a ficar conhecido, porque as coisas continuam acontecendo, né? Chama a atenção daí de uma equipe de TV e do Maurice, não da freira, tá? Maurice é um velho, desse velho. Atenção começa a querer ajudar. Ele tem uma história aí que ele meio que perdeu a filha dele ali no acidente, e ele resolve querer ajudar. E aí eles começam a fazer testes, começam a gravar, e quando eles vão entrevistar a filha mais nova da família, alguns eventos começam a acontecer. E o espírito que tá na casca do Bill Wilkins se aposta da guria e ele começa a falar com uma voz fumante muito grave, uma voz fumante muito rouca. Esse cara fumou uns 2 carteiras de cigarro antes de fazer essa dublagem, de fazer esse filme. O dublador também. E ele possui a guria, fala ali, né? Que é meu nome é Bill Wilkins, eu tenho 72 anos, ele começa a falar que a casa é dele. E alguns veem isso é real, né? Esse caso é baseado numa história real, que também tem gravações, né? Aqui eles exageram um pouquinho mais no show-off, né? Que coisas começam a voar pra todo lado, luz piscar, tem um terremoto dentro da casa. As pessoas começam a olhar e pensar, eu acho que a gente não tem muito o que fazer aqui, né? Na minha praia. E o Maurice, vendo que não tem como ele ajudar, ele pede pro nosso casal favorito, mais uma vez, a ajudar, que é o Ed e a Lorraine. O Ed e a Lorraine, por enquanto, eles estão tranquilos, né? Que eles estão um pouco mais famosos agora, que depois do caso de MTV eles estão um pouquinho mais conhecidos. Eles estão em casa tranquilo, até que o Ed começa também a ter algumas visões, alguma coisa assim, que ele dessa freira, ele começa a ter uns sonhos com ela e ele resolve botar isso na pintura. Foi, filho. Foi. O pinto tá aqui embaixo, meus pés. E ele começa a passar isso pra pintura, ele começa a pintar a freira. E a Lorraine vendo aquilo pensa, que merda. Eu acho que tem coisa que eu vou ter que tentar dar um jeito de evitar isso aí, porque eu não posso perder o marido. É o que ela pensa. E nisso, quando ela tá lendo a Bíblia ali uma hora, ela apaga e tem uma visão. Tá, os dons dela começam a entrar em ação e ela tem uma visão que ela entra no quarto ateliê seria do Ed, né? E tem aquela famosa cena do quadro da freira, que é quando ela vai sair do quarto, tudo se tranca e ela vê pela sombra na parede a freira vindo e entrando no quarto, no quadro para atacar ela. Essa cena é muito bem dirigida, é uma cena que assusta muito, que eles tentaram refazer ela na freira, mas não deu muito certo. James Wan, que olha, arrasa fazendo essa cena, ele é um ótimo diretor, não adianta. James Wan, pra Vou Passando Mal, essas coisas, ele é um ótimo diretor. Ele tem uns ângulos de câmera, assim, olha, que te deixa meio submerso naquele universo. E é nisso, na real, enquanto ela tá sendo atacada, ela tá rabiscando na Bíblia, né? Ela tá rabiscando algumas coisas na Bíblia, que seria o nome do demônio, né? Que atacou ela. Que ela pergunta quem é você, né, na premonição dela. Ela é acordada pela filha, ela fica meio fora ali, né? Sem entender. Tá bom, e eles recebem o pedido de ajuda do Maurice. Eles vão lá pra ajudar, porque eles assim, quando tem família envolvida, eles vão, né? E começa a mesma coisa do primeiro filme, né? Ele se infiltra na casa ali, começa a viver com a família, tudo bem, vão tomar café, filar comida, filar um pouso também, né? E daí o Ed também toca umas músicas de Elvis Presley ali pra todo mundo. O Ed vira faz tudo, né? Que ele vai consertar até encanamento depois. No outro primeiro filme ele deu uma de mecânico também, né? Vamos seguir na vida, né? Enfim.
Até que ele também começa a querer entrevistar a guria, o demônio não quer aparecer, o demônio barra assombração não quer aparecer no meio das filmagens. E daí todos têm que virar de costas. E né, é nessa cena aí que olha que é outra coisa que tu presta bem atenção. Porque foca só no Ed, né? Nessa cena foca só no Ed, né? E atrás fica em pixel, fica embaçado atrás. E se tu for ver pelo embaçado, a imagem do corpo da filha mais nova começa a mudar para se formar o Bill Wilkins. Começa a mudar e ela vai meio que se transformando no Bill Wilkins, né? E é muito, cara, é muito bom, é muito bem pensado essa cena, muito bem dirigida também. Aí eles continuam, tem muita gente ali querendo ver, porque tem gente que tá duvidando, tem muita gente duvidando, né? O Ed e a Lorraine também, algumas pessoas já acham que eles são meio charlatãs, né? Já que eles são mentirosos. E daí é descoberto um vídeo, que é, eles botam umas coisas pra gravar, né? Principalmente o pessoal da TV, e um vídeo pega a filha mais nova, que seria a que tá sendo possuída, quebrando ela, fazendo pratos quebrarem mesa e virando a mesa, que é lá como se fosse uma manifestação sobrenatural. E já que tá meio ruim já a situação com o Ed Wayne, que eles já estão sendo meio questionados, já que eles estão mais famosos por questão de MTV, né? Que até hoje, que eu vou ressaltar um pouquinho esse caso, que até hoje a MTV não é exatamente comprovado o porquê ele fez aquilo, né? Se realmente teve algum momento sobrenatural ou realmente foi problema psiquiátrico, problema emocional, né? Sobe, sobe, sobe. Pronto. Queria subir na cadeira. Não tem altura pra subir, tadinho. Pobrezinho, meu bebê. Enfim, voltando. E Bill e Lorraine não querendo ter isso no currículo dos Harmon ali, né? Tipo, ó, não tem como te ajudar, assim. O que é estranho, porque lá no primeiro filme eles também veem umas coisas meio questionáveis no paranormal, né? Eles simplesmente podiam, eles ouvem ela falando, só daí a Lorraine pega e diz que no primeiro momento que ela entrou ali, ela já viu, né? Aqui não tem isso, né? Roteiro. E daí eles meio que vão embora, só que no meio do caminho eles estão conversando, bah, será? Porque no incômodo que tinha câmera, será que é mesmo? Será? E daí quando eles estão entrando no trem pra ir embora, o Ed tá guardando as coisas, as fitas caem no chão, formando um X, e o Ed tem a brilhante ideia de ouvir as fitas de trás pra frente. Que é bem feito, faz muito sentido essa cena. Não, eu não lembro se faz um X ou uma cruz também. Dependendo do ponto de vista, pode virar aí qualquer um dos dois. E daí. Perdão. Perdão, gente. Daí, eles ouvem de trás pra frente, eles veem daí a verdadeira mensagem que o Bill Wicks queria passar pra eles. Que ele não era o que tá realmente sombra, ele não queria incomodar as crianças ali da família, ele queria só descansar. Mas o outro demônio que tava na casa era o que tava pegando e controlando o Bill Wicks pra terrorizar essa família. E quem que era? Claro, a freira, né? E eles descobrem, voltam correndo pra casa, encontram todo mundo vizinho. Tem vizinho, tem a família, vizinho, cachorro, tudo lá de fora, vendo que a guria se trancou dentro da casa, tá pra se matar lá, a entidade tá mandando pra matar a guria lá pra cima. Tá tudo trancado, o Ed consegue dar um jeito de entrar pelo. Não lembro por onde é que ele entra, ele dá um jeito de entrar. Ele tem briga, porradaria, porque daí os dois, aí o Ed e a Lorraine, quando viram os X-Men, né? A Lorraine também dá um jeito de entrar, que ela tem que descobrir o nome, e daí ela lembra da Bíblia, que ela buscou que tá o nome do demônio, pra poder pegar e falar o nome, pra ter poder sobre ele, pra. Enfim. É um show-off do caramba, porque começa uma tempestade dentro da casa. A Lorraine é arremessada pra parede, o Ed tá pra cair depois que ele consegue evitar que a guria se jogue pra morte. O Ed tá tentando evitar isso, tá quase caindo também pra própria morte dele, certo? E daí isso, a Lorraine tem que dar um jeito, e a Lorraine pega e usa o nome contra o demônio, e em menos de um minuto ela consegue derrotar o demônio. É muito rápido esse final, sabe? É meio. Graças à interpretação do Ed, dos atores, da Vera Farmiga, né? Do ator que faz o Ed, que eu esqueci o nome. Patrick, eu acho, se eu não me engano, Patrick.
se eu estiver errada. Que esses atores que fazem o Ed Ramírez são incríveis, eles são ótimos atores, vários tem cenas assim. Esse filme eu também considero um pouco abaixo do primeiro, sabe? As atuações dos atores mirim também, pra mim, tá um pouco abaixo. Comparado ao primeiro, esse aqui tá complicado, esse aqui. Esse aqui ficou... O primeiro aqui e esse aqui, sabe? Entende? Esse aqui tem muita conveniência de roteiro, sabe? Tem muito mais conveniência de roteiro, ele é muito rápido o final também. Mas enfim, eles conseguem libertar a família. Quiete. Nem era pra te estar indo pra rua, que daqui a pouco tu vai tomar banho. Te sossega aí. É, pobrezinho. Ele tá todo molhado, parece um rato molhado. Não, olha. E tá tudo bem, tudo feliz, tudo termina bem. A guria salva, o Ed não morre, né? O Ed não morre, todo mundo bem, todo mundo feliz. E é isso. E assim termina o filme com algumas imagens, com o áudio real, né, da gravação, que teve essa entrevista da gravação da guria, né? Mas isso tu pode facilmente pesquisar no YouTube. Facilmente pegar e pesquisar no YouTube, né? Eles botam as coisas dos casos real pra dar um pouco mais de veracidade. E é isso, gente. Esse é o Vocação do Mal 2. Pra mim, ele é uma nota 8. Ele é bem abaixo do primeiro filme. Eu, particularmente, não gosto tanto dele. Da franquia Vocação do Mal, meu preferido é o primeiro. O Pingo concorda. É o primeiro. Os outros, pra mim, são muito abaixo desse primeiro filme. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Diga qual que é a sua nota também pra Vocação do Mal 2 pra Freira. Por que fizeram filme só da Freira, cara? Por quê? Por quê? Enfim, é aqui. Beijinho pra vocês, gente. Uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia. Dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo.